Ser cheio do Espírito Santo é a marca de um crente genuíno. E esse é, sem dúvida, um desejo de todos nós, ou pelo menos deveria ser. Mas a questão é a seguinte: o que é ser cheio do Espírito Santo? Quais evidências é manifesta na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Efésios, capítulo 5, verso de número 18, diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. No vídeo anterior, deixamos claro que o Espírito Santo é um ser divino que apresenta as mesmas características do Pai e do Filho. Após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio para a terra para estar ao nosso lado, nos conduzindo à salvação. Lucas capítulo 11, verso de número 13, nos diz que Deus, o Pai, está desejoso em nos conceder o Espírito Santo, bastando apenas nós pedirmos. Porém, é preciso lembrar que o Espírito Santo nos é concedido para a obediência e nunca o contrário. E essa obediência pode ser vista na guarda aos mandamentos de Deus. Você pode confirmar isso em Atos capítulo 5, verso de número 32 e 1 João capítulo 3, verso de número 22. Observe, por exemplo, o episódio relatado em Atos capítulo 2. Jesus voltou para o céu e em seguida o Espírito Santo desceu para os crentes que ali estavam. E diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Você pode confirmar isso em Atos capítulo 2, verso de número 4. Muitos sinceros cristãos interpretam mal esse texto de Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14, achando que a evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo é a capacidade em falar em uma suposta língua estranha. Primeiro, é preciso entender que as línguas que ali foram concedidas pelo Espírito Santo é a capacidade de falar ou interpretar um outro idioma que você nem mesmo estudou para aprender. Se você ler atentamente Atos capítulo 2, você vai perceber que ali existia pessoas de várias nacionalidades e cada um com seu próprio idioma. O Evangelho precisava ser pregado, e como pregar se as pessoas que ali estavam não iriam entender o que era falado? É nesse contexto que o Espírito Santo desce sobre eles, dando a capacidade a cada um de entender o que o outro falava. E esse é o verdadeiro dom de línguas bíblico, ou seja, a capacidade de falar ou interpretar um outro idioma a fim de anunciar as boas notícias de salvação por meio de Cristo. Porém, com o passar do tempo, esse dom se tornou uma espécie de atestado pelo batismo no Espírito Santo, um termômetro de espiritualidade. E isso se tornou um problema. E em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está simplesmente corrigindo esse equívoco, pois isso estava causando uma bagunça na igreja de Corinto. Se o dom de línguas bíblico é a capacidade de falar ou interpretar um outro idioma, por que então hoje muitos cristãos estão pronunciando palavras incompreensíveis, afirmando ser essa uma manifestação do Espírito Santo? Para isso, precisamos recorrer à história. William Joseph Seymour era um pastor afro-americano e ficou bastante conhecido pelo reavivamento da Rua Azusa, que foi uma reunião de avivamento que se deu em Los Angeles, Califórnia, em 1906. William Seymour, que havia sido influenciado por outros pregadores avivalistas de sua época, acreditava que falar em línguas era uma evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. E esse movimento foi caracterizado pela manifestação em falar em línguas estranhas. E de lá para cá, essa ideia tem se propagado, sendo bastante defendido pelo atual movimento pentecostal e católico carismático. Mas seria essa uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo? Com base naquilo que a Bíblia ensina, certamente não. O próprio apóstolo Paulo nos ensina o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vejamos o texto, Gálatas capítulo 5, verso de número 22 e 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Percebeu a diferença? Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta o fruto do Espírito Santo, e essa é a verdadeira evidência de alguém que está cheio do Espírito. É importante destacar que Paulo traz a palavra fruto no singular ao invés de frutos no plural. A palavra fruto, estando no singular, tende a enfatizar a unidade e coerência da vida no Espírito. O motivo de usar o singular é mostrar que todas as qualidades citadas, 9 no total, devem formar uma unidade na vida do crente, ou seja, todas devem estar presentes para que o fruto seja completo e saudável. O texto que lemos no início nos diz que não devemos nos embriagar com vinho,
pois isso leva à devassidão. Observe que uma pessoa que está embriagada está sob o total controle do álcool. E uma pessoa que está cheia do Espírito deve estar sob o total controle do Espírito, apresentando o seu fruto. Hoje, o que vemos é muitas pessoas querendo ditar o que o Espírito Santo deve fazer, quando na verdade deve ser o contrário. Não podemos usar o Espírito, é Ele que deve servir-se de nós. João capítulo 3, verso de número 34, nos diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ou estamos cheios do Espírito Santo, ou estamos vazios. Não quer você ser cheio do Espírito Santo? Peça a Deus, esvazie-se de si e permita que o Espírito Santo faça morada em você e que seu fruto seja manifesto em sua vida.